Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, 9 e 10 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? A gente desfrutou do Salmo 125, que é um salmo, louvamos ao Senhor esse salmo, que é um salmo que fala da fé inabalável. A gente tem aprendido, sabemos que a fé ela é adquirida por um processo, né? Processo esse que inicia com o desafio, com uma dificuldade, com uma tribulação, que através dessa tribulação vai produzir então a perseverança, consequentemente vai produzir a experiência, e aí então vamos desfrutar da fé. É por isso que é muito importante a gente assimilar, entender, e é bom a gente ouvir isso, porque todos nós damos uma balançada, amém? Até pela circunstância em si, porque a própria palavra de Gálatas diz que a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne. Ou seja, nós estamos numa luta interna pelo governo da nossa alma, que são nossos pensamentos, nossa vontade, nossas emoções. Então, nessa batalha, nessa guerra, muitas vezes a gente sente, em alguns momentos, algumas situações, mas é importante, e isso é imprescindível, a gente assimilar isso, e por isso que é tão bom ouvir o que nós já ouvimos através dos irmãos, de realmente a gente nos animar, nos fortalecer e saber que na hora certa Deus vai fazer todas as coisas. No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, Jó, aqui fala da confissão de Jó e diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? A gente viu também no Salmo 125 que Deus diz que a injustiça não vai prevalecer. Mas muitas vezes a gente tem esse desafio de continuar perseverando quando tudo ao nosso redor está contrário. É que nem ele diz, a gente cria expectativas, daqui a pouco não dá, a gente se abala. É normal, é natural, que não pode de maneira nenhuma isso prevalecer. Ao mesmo tempo a gente também vê, e o salmista diz que aquele que confia no Senhor, ele é como o monte de Sião, que não se abala. Então, qual é essa linha que eu não posso, que ao mesmo tempo eu sei que eu estremeço, de, na verdade, ser abalado? Porque quando fala em abalar, fala em mexer realmente na estrutura. Porque as circunstâncias externas, a gente sabe que a palavra de Deus diz, e fala em relação àquele que confia no Senhor, aquele que obedece ao Senhor, que bate o vento e bate as ondas, mas a casa permanece de pé. E aí nós temos também a passagem que fala, essa mesma passagem que fala que aquele que não obedece, ele é comparado ao homem insensato, que na verdade acaba vindo as dificuldades, vem o vento, vem as ondas, e ele acaba ruindo. Então por isso que é muito legal a gente confessar, e a palavra de Deus diz que nós temos que confessar a culpa uns aos outros, orar uns pelos outros, entender que muitas vezes a gente se abala. A própria palavra de Deus diz
abalados, mas não destruídos, ou seja, não ruem. Então tem muitas passagens bíblicas que mostram realmente essa questão de se manter, né? De como se manter. O que eu consigo fazer da minha parte para me manter focado e firme e não ser destruído. Que nem a gente ouviu, a irmã se abalava, chorava, mas orava. Amém? E o salmista também diz que aqueles que vão semeando e chorando vão voltar trazendo seus feixes com alegria. Então, o que acontece? Quer dizer que eu não posso parar de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Se tiver que semear e chorar, vamos chorando. Mas não vamos parar de semear. Não vamos parar de orar. Não vamos parar de perseverar. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente comece a passar as etapas do processo até nós chegamos no momento da experiência, que a gente vê que, no fundo, a gente se preocupou e Deus sabe todas as coisas, conforme nós também louvamos Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem. E aí, eu queria abrir uma passagem com os irmãos, para nós pegar bem como base, para nós dar esse up, assim, de romper com alguma situação que, de repente, a gente não está assimilando muito. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Amém? Vamos abrir lá? Passagem conhecida dos irmãos, mas é uma passagem onde Paulo foi enviado para a Itália. É uma passagem que fala claramente que Deus tinha um plano, como Ele tem na minha vida, na vida dos irmãos. Ele tem um propósito já determinado sobre a minha vida e sobre a tua, na qual nós lemos em Jó que nada e ninguém vai impedir, porque aquilo que Deus tem determinado, não tem algo que vá impedir. Ao mesmo tempo, a gente se questiona, mas por que então muitas coisas se sucedem nesse meio tempo? Por que de repente Deus tem um propósito para mim, mas eu olho e não vejo nada que venha a cooperar no sentido natural, até de ver naturalmente, de que Deus tem esse propósito? É por isso que as pessoas desanimam. Quem nunca desanimou? Quem nunca de repente até pensou em desistir? Por quê? Porque na verdade a gente pega o que a gente sempre compartilha, a gente pega o fato e transforma numa realidade. Só que a realidade, ela não é vista, porque ela é o propósito. É por isso que a fé é a certeza das coisas que eu espero, não do que eu estou vendo. Então o propósito de Deus, eu só vou ver pela fé. Ao mesmo tempo que eu busco ainda um impulsionamento natural, Deus vai exterminando com isso. Isso, inclusive, em relação a pessoas. É por isso que muitas vezes a gente se frustra com as pessoas. E muitas vezes a gente se amargura com as pessoas sem entender que Deus tem um propósito, muitas vezes, das pessoas falar comigo, com você. Para mostrar claramente de que é Ele que nos protege, Ele que nos guia, e é Ele que deve ser realmente o nosso ânimo. Mas a gente tem uma deficiência muitas vezes de assimilar isso. É por isso que a gente acaba se focando sempre nas situações, porque naturalmente a gente é acostumado a se mover por elas. Aí chega um momento que Deus diz, não, eu vou te dar uma experiência que eu estou no controle da tua vida. Eu creio, e por fé, se você não teve, ou de repente você não tem o entendimento que você teve, que você vai ter. Amém? Por quê? Porque Deus, em todos os momentos, Ele manifesta isso na minha vida, na vida dos irmãos. Ele nos impulsiona pelas situações, pelos desafios e pelo que esses desafios produzem na minha vida e na tua. E é por isso que eu e você estamos aqui, porque senão nós não estaríamos mais. Então quer dizer que sim, nós já tivemos experiência em muitas áreas. Só que, é claro, termina uma experiência, vem um outro desafio para trazer outra experiência, e assim vai nessa aventura que se chama a vida até a volta do Senhor. É por isso que a palavra também diz, pega as experiências que você teve, traz à memória, porque elas vão realmente proporcionar um ânimo para você continuar. Porque a palavra diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. Amém? Então, sempre quando você tiver, muitas vezes,
em algum desafio, lembre-se: mas eu não tenho nenhuma. Então você vá na palavra e traga. Traga à memória a palavra que o Senhor fez, porque o mesmo Deus de Paulo é o mesmo Deus meu e dos irmãos. O mesmo Deus que livrou Daniel naquela cova dos leões, você sabia que é o mesmo Deus que livra você hoje? O mesmo Deus que fazia milagre, que guiou o povo 40 anos naquele deserto, onde não faltou nada para eles, é o mesmo Deus que me sustenta os irmãos. Mas muitas vezes a gente esquece. E nessa passagem de Atos dos Apóstolos é uma situação interessante. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, mas Paulo está numa situação naturalmente dificílima. Não tinha liberdade para fazer nada. Ele não podia ir onde ele queria, não podia fazer o que ele queria. Nada naturalmente podia animar ele, porque ele era um prisioneiro nesse momento. Ele era um prisioneiro que estava sendo levado em um navio. E nesse meio tempo, se levanta uma situação e Paulo sente algo. Ele sente que ele deveria falar algo para as pessoas que estavam ali. Isso a gente sabe, está relatado lá no versículo 10, mas vamos ler o 9 antes. Diz assim: depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Amém? As passagens bíblicas, elas são muito tremendas, porque a gente traz elas e a gente introniza no nosso dia a dia. Então, em alguma situação que eu e você queremos, de repente, tomar uma decisão, ou uma posição, ou ter uma ação, e, na verdade, nós estamos impedidos. Ao mesmo tempo, a gente vê alguém que pode nos auxiliar em prol disso, e essa pessoa não dá crédito nenhum para nós, ou seja, ela não nos ajuda. Aquilo que nós esperávamos que, de repente, ela viesse a fazer, ela não faz. Os irmãos creem que é um desafio lidar com isso? Contrariedade é um desafio? Principalmente de alguém que você esperava que, de repente, desse um crédito para aquilo que você está falando? Naturalmente, qual é o sentimento que se tem? Rejeição, solidão, medo, tantas coisas se manifestam. Só que, na verdade, aqui a gente vê que tinha uma situação interessante aqui. Por quê? Paulo estava realmente preocupado com os outros, com certeza, mas ele também fazia parte desse processo. Ele também estava no mesmo barco. Se tivesse um dano, se tivesse um prejuízo, ele ia sofrer também. E ele fala, mas o centurião não deu bola para ele. Ou seja, ninguém deu bola para ele. Depois a passagem vai dizer que todos unânimes chegaram à conclusão que era melhor sair. Tomaram uma decisão contrária ao que Paulo tomou. E o que acontece com isso? Ele tem que ser levado por uma decisão de outros. Por que Deus permite muitas vezes a gente sofrer alguns danos por decisão de outros? Por que você passa algumas situações, e eu passo algumas situações, que na verdade nós por nós mesmos não estaríamos, mas fomos levados a ela? Por que Deus permite isso? Você nunca questionou isso? Ou só eu? Por que eu estou passando isso? O que eu fiz para merecer isso? Parece que tudo ao nosso redor está trabalhando contra e que não tem um propósito. Sendo que eu sei que a partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor, tudo que ocorre na minha vida está na mão do Senhor. E que realmente Ele tem um propósito, que é um desafio, tem um tempo e um modo de realizar isso. Quantas vezes eu também chorei, saltei. Essa do banheiro é interessante, porque eu também. Eu tomar banho é uma benção. Eu acho que o banho é todo. Aí eu acho que o Senhor quer que os irmãos vão orar no banho também. Amém? Mas não é só no banho, né? Porque senão vai ser muito pouco, uma vez por dia, 2. E às vezes uma a cada 2, não. Vai que orar mais. Aí muitas vezes. Então é interessante como Deus ministra. Não sei se é porque a gente dá uma relaxada, mas eu também, seguido o Senhor dá algumas até direções, eu acho muito interessante isso. Porque parece que a gente está rendido. Ali a gente é quem é e só Deus nos vê, né? Estamos trancados.
E aí a gente vê Paulo nessa situação, as coisas acontecendo, ele não tinha o que fazer. Mas o mais interessante de tudo é que Deus nunca vai deixar os seus. Deus não faz nada, irmão, sem nos avisar antes. Amém? Tudo que você, de repente, está passando hoje, você foi avisado. Eu vou só dar uma passagem, que é para a gente relaxar e dizer, realmente, eu sabia. Jesus não disse no mundo, que no mundo nós teríamos aflições. Amém? Inclusive, ele disse, tenham um bom ânimo, porque no mundo passareis por aflições. Aí, ao mesmo tempo que ele diz que a gente vai passar por aflições, diz para a gente ter ânimo, ele diz assim, eu já passei, eu sei como é que é, eu vou passar na frente e vou levar vocês. É isso que ele diz. Então, a partir do momento que eu assimilo isso, que eu vejo que Deus está no controle, por mais que muitas vezes eu me balance, por mais que muitas vezes eu chore, por mais que muitas vezes eu me abale, de maneira nenhuma isso vai me vencer. Porque com certeza Paulo aqui, naquele momento, é claro que não é relatado aqui, mas ele era um vaso que nem eu e você. Ele era uma pessoa como eu e você. E com certeza ali naquele momento ele ficou triste, ficou preocupado. Com certeza alguma coisa brotou nele. Até porque a gente vê que deve ter brotado isso, por quê? Porque Deus move as situações para animar ele e para que ele ficasse calmo. Porque senão Deus não precisaria, como ele fez, enviar um anjo e para falar com Paulo. Porque se ele tivesse tão firmezão assim, ele não precisava disso. É por isso que o anjo de Deus hoje, que fala comigo e com você, é a própria palavra. Porque o anjo foi lá levar o quê? Uma palavra. Uma palavra de quem? De Deus. O que nós estamos recebendo hoje aqui? Uma palavra. É uma palavra de Deus. Diz a passagem que logo depois começa a mudar toda a situação, levantam uma tempestade terrível, um vendaval chamado Euraquilão, um tufãozão, a coisa começa a pegar e a situação começa a complicar. E, na verdade, Deus diz, eu vou pegar os meus abençoados, que sou eu e você, assim como Paulo, e vou dizer para eles não ficarem com medo. Eu vou dizer para eles que eu tenho um propósito na vida deles. Eu vou dizer para eles que se eu agir, não tem quem impeça. Eu vou dizer para eles, continue avançando, assim como eu disse para o povo quando estava fugindo do faraó, e aqueles egípcios atrás, e eles se deparando com o mar, e Deus só dizendo, vão, continue avançando, porque quando for necessário, você chegar na frente daquele mar, ou abrir o mar, quem vai abrir sou eu. E você vê que o povo foi até o mar. De repente, muitos com medo, muitos questionando, muitos achando, mas eles não tinham opção, porque os egípcios estavam atrás, eles tinham que avançar. É a mesma coisa na minha vida e na vida dos irmãos, nós não temos mais como voltar. Nós vamos só avançar. E quanto mais nós vamos avançando, mais Deus vai abrindo o que tiver que abrir. Mais Deus vai quebrando o que tiver que quebrar. Mais Deus vai rompendo o que tiver que romper. Mas lembre que isso sempre é no tempo dele, na hora necessária. Porque se ele fizer sempre no meu tempo, eu não tenho experiência com ele. Se eu não tenho experiência, eu não tenho fé. É por isso que o processo tem que ser total. Então Deus aqui também queria, ao mesmo tempo, trazer mais a experiência para Paulo. Para fortalecer ele, porque ele precisava continuar fazendo aquilo que Deus tinha como propósito na vida dele, e ele precisava de fé. E aí a gente vê que todo mundo fica desesperado, e Paulo vai relatar para eles o porquê que ele não estava com medo, como todos os outros estavam, ou como naturalmente qualquer um deve estar. E isso está relatado lá no versículo 22 do Atos dos Apóstolos, capítulo 27, quando Paulo diz para o povo assim, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente do navio. Por quê? Por que ele estava dizendo isso? Porque esta mesma noite um anjo de Deus
de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Sabe que benção que é, irmãos? Sabe o que eu vou fazer quando eu sair daqui e você também? Eu vou dizer que o anjo de Deus esteve comigo. Os irmãos também? E sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Não tenha medo. Eu sei que está apavoradinho. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, não tenha medo, confia no Senhor. Por quê? Porque essa palavra que veio a Paulo foi o que moveu ele. Tudo aquilo que estava ao seu redor não contaminá-lo. Quando eu falo não contaminá-lo, quer dizer não direcioná-lo. Então, ao mesmo tempo, se eu tenho, conforme diz o profeta Isaías, um pensamento que é de Deus, que não é o meu, eu tenho que me moldar ao que é de Deus. Ao mesmo tempo que Deus tem um caminho que não é o meu, eu também tenho que me moldar ao caminho do Senhor. Então, a maneira de Deus agir, por isso que a Bíblia é tremenda, ela não tem lógica, eu tenho que sair da linha racional e tenho que simplesmente ir para a fé, para a confiança. Que nem foi compartilhado. A gente faz a nossa parte, é óbvio. Nós vamos fazer a nossa parte. A partir do momento que nós fazemos a nossa parte, nós descansamos. Paulo não fez a parte dele? Não continuava fazendo? Ele estava aquietando, ele estava consolando, ele estava animando umas pessoas que, naturalmente, não deram nada para ele. Pelo contrário. Nem bola para ele deram. E quer dizer para os irmãos, eu e você fomos chamados para isso. Muitas vezes Deus vai te colocar em alguns lugares, a conviver com pessoas que não estão nem aí para você. Que de repente vão julgar você. De repente não vão dar crédito para o que você fala. São lugares aonde Deus quer levar a sua luz, porque a luz resplandece em todas as trevas. Se a gente ficar tudo iluminado aqui, é uma benção, amém? Por isso que depois vai cada um para um lado, aí nós vamos iluminar essa cidade, com essa gente toda aqui, amém? Mas eu sou mais fraquinho, tem até um que é meio crente vagalume. Uma hora acende e uma hora apaga. Mas não se preocupe, porque o Senhor uma hora vai dar um gás e vai acender. Porque essa é a obra que Deus está fazendo na minha vida e na tua. Tem horas que eu sou vagalume, tem horas que eu já estou, que é um farol, tem horas, isso faz parte do processo. Mas eu tenho que entender o propósito de Deus, senão eu acho que as coisas são simplesmente ao acaso. A minha vida e a tua, nada que acontece na minha vida e na tua é acaso. Mas e Deus, por que Deus faz a gente sofrer? Deus não faz a gente sofrer. Deus faz a gente suportar o sofrimento. É diferente. É por isso que ele diz, e é um salmo bem conhecido, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra e da morte, não vou ter medo algum. Por quê? Porque tu está comigo. É por isso que eu tenho que entender o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que eu não passe. O propósito de Deus é passar comigo com você. Tem uma diferença tremenda. Era muito fácil. O centurião dava crédito, eles não iam, ia tudo acontecer, daqui a pouco quando via, Paulo já estava achando que era ele que estava comandando tudo. A gente não sabe. Eu não sei nada de mim, nem de você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Mas Deus sabe. É por isso que Deus tem que preparar muitas coisas na minha vida e na tua, e não pode simplesmente nos dar. Ele tem que nos habilitar a ter. E aqui, Paulo começa a consolar o povo. Calma. Eu creio que Deus falou isso e Ele vai cumprir. E ali ele começa no processo, aonde o externo continua da mesma forma, em alguns momentos até piora, porque depois chega logo na hora, ainda tinha uns querendo matar os prisioneiros, isso incluía até ele, mas é muito interessante porque nada disso influenciava em Paulo. Por quê? Porque o que mantinha ele realmente firme era o que Deus tinha falado. É por isso que a gente tem que se voltar muito para o que Deus fala, e menos para o que a minha mente natural fala. Porque todas as vezes que eu raciocino naturalmente para uma linha do certo, do errado, do bem e do mal, eu vou achar que as dificuldades não poderiam estar acontecendo, eu vou achar que eu não mereço passar por isso. Paulo não merecia passar por isso, não merecia nem ser preso, mas não é merecimento, é misericórdia. Deus disse, eu vou me manifestar através da tua vida, Paulo. Então tu vai passar por prisioneiro, tu vai passar um naufrágio, e eu vou fazer que todos vejam que tu é o meu servo, e eu vou salvar todos eles através de ti também.
É uma bênção ou não é? Vale a pena às vezes sofrer ou não? Amém ou amém? Saiu só o amém. Por quê? Porque na verdade, irmãos, se tem algo que vai passar, é a tristeza. A própria palavra diz. Diz ou não diz? A própria palavra de Deus promete isso para mim e para você. Então essa palavra de Deus também tem que me mover no momento da tristeza. Por quê? Porque eu sei que ela vai passar. Evangelho de João. Amém? Vamos ver se eu estou falando alguma coisa. Evangelho de João, capítulo 16. Está tristinho? Pode continuar. Mas se anime, porque vai passar. Amém? Abre em Lucas. Evangelho de João, capítulo 16, versículo... Vamos juntos, pode ser? Versículo 22. Assim também, agora, vós tendes tristeza, mas outra vez os verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vamos colocar em pé, amém? É bem bom? Vou convidar os levitas a passar aqui. Irmão, está aprisionado. Tem momentos que a gente, muitas vezes, se encontra assim. A gente gostaria de fazer muitas coisas, não consegue. A gente olha e tem pessoas que poderiam nos auxiliar, elas não nos auxiliam. A gente fala e não adianta. Mas lembre-se que Deus tem um propósito com tudo isso. E é por isso que Jó, depois que passou tudo que ele passou, depois que ele passou um sofrimento tremendo, ele chega com realidade e fala para Deus. E eu quero rememorar aos irmãos essa passagem de Jó capítulo 42. E ele confessa a Deus e diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Vamos juntos, amém? Eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Seus irmãos sentirem paz, mais uma vez de aquietar sua alma, fechar os seus olhos. Que nós possamos nesse momento confessar diante do Senhor que muitas vezes a gente esquece das promessas dele. Que em muitas situações parece que nós estamos vivendo sozinhos, sem a sua proteção, sem a sua misericórdia, sem a sua graça. Mas a gente também tem que glorificar o Senhor e agradecê-lo, porque Ele vai mostrando, através das experiências, de que Ele está no comando de todas as coisas. Quantas e quantas situações Deus já nos livrou. Quantas e quantas vezes o inimigo já tentou nos ceifar e o Senhor nos guardou. Quantas situações a gente vivencia no nosso dia a dia e Deus se manifesta naquele momento.
nos aquieta, nos consola, nos mostra que Ele está conosco. Porque se você está aqui, essa é a maior prova de que Ele está contigo. Que Ele está te guardando, que Ele está te guiando. E que se em alguns momentos a gente se depara com desânimo, com medo, com ansiedade, com a inquietação, que nesse momento, e esse momento se chama agora, esse dia se chama hoje, Ele enviou um anjo assim como Ele enviou o anjo a Paulo. E naquele desafio que ele tinha que vivenciar ainda, lembre-se que ele ainda tinha que vivenciar muitas coisas. Ele ainda ia ter que passar alguns momentos de dificuldade. Ele ainda ia ter que passar algumas contrariedades. Ele ia ter que lidar com a ingratidão dos outros. Ele ia ter que lidar com a insatisfação. Mas nesse momento Deus disse para ele: eu vou te capacitar a você romper com isso aí tudo. Deus está prometendo para mim e para você: eu vou estar contigo por onde quer que tu andares. Continua perseverando, continua orando. Se em algum momento você está triste, lembre-se que toda essa tristeza vai se transformar em alegria. E essa alegria que vai ser produzida não tem nada a ver com a alegria natural, porque nada e ninguém vai poder tirar. É aquela alegria que sela no teu coração. É aquela alegria de saber que Deus é contigo, que Deus te guarda, que te sustenta. E aí sim nós vamos chegar e vamos dizer, e vamos louvar com toda a realidade diante do Senhor, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme está para sempre, esperando, confiando, sabendo que Deus está no controle. Se você está nesse momento, desfrute do anjo do Senhor, da palavra do Senhor que está vindo sobre ti. Não temas, não tenha medo. Eu tenho um propósito a ser estabelecido e tu faz parte desse propósito. O Senhor está dizendo: eu preciso de ti, eu te escolhi. Eu quero fazer essa obra na tua vida e através da tua vida também. Mas essas coisas que vêm contra ti não são para te destruir. Bem pelo contrário, são para te fortalecer, são para te trazer experiências. E essas experiências vão produzir uma fé inabalável. E aí, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo se manifesta. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não se estenda a mão à iniquidade. Façam o bem. Que o Senhor faça o bem aos bons e aos retos de coração. Que o Senhor traga sobre a vida de cada um dos teus filhos o renovo, o fortalecimento, o ânimo de continuar. Sabendo, Senhor, que muitas coisas ainda tem para estabelecer na vida de cada um de nós. Não permita, Senhor, que o inimigo venha a estar prevalecendo sobre a nossa vida. Nós confessamos o quanto necessitamos de Ti, Senhor, porque sem Ti realmente nada nós podemos fazer, mas através de Ti tudo nós podemos, porque Tu, Senhor, nos capacita, nos fortalece. Que a Tua bênção seja sobre todos os Teus filhos e sobre todos aqueles que venham a navegar com eles. Tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Amém?